Olá, pessoal, boa tarde. A pedido da Andrea Girardi, acadêmica da FURB, eu vou falar algumas coisas sobre maternidade. Eu tenho aqui um roteiro, as perguntas que a Andrea e as colegas fizeram. A Andrea e mais cinco colegas, e vou seguir esse roteiro para responder. Então, eu me chamo Elisete Mainardes Appel. Eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa numa escola de ensino médio. Sou também consultora Natura. Nasci em Irinópolis, Santa Catarina, e moro atualmente em São Bento do Sul, Santa Catarina, desde 2001. Eu tenho 40 e tantos anos, não precisa dizer certinho, né? O que eu sei sobre amamentação? Eu sei que a amamentação é excelente, é primordial, é um alimento completo para o bebê e que ela deveria ser exclusiva nos primeiros meses de vida da criança. Quais são as causas que levam mães a não amamentar? Inúmeras. Não dá para julgar uma mãe por ela ser mais mãe ou menos mãe, se ela amamenta ou não. Mas algumas não amamentam por dor, algumas não amamentam porque realmente não conseguem, não conseguem estimulação para produzir leite, por nervosismo, e algumas por influência. Acham que o leite da latinha é melhor do que o leite materno. Outras porque alguém de fora acha feio, acha esquisito amamentar em público. Então são diversos os motivos pelos quais as mães não amamentam. Se eu amamentei meu filho ou filha, amamentei ambos. Eu tenho uma filha de 10 anos e um filho de 3, amamentei os dois. Durante sua gestação, houve pessoas que tentaram influenciar você a dar leite de lata? Não. Ninguém fez isso, graças a Deus. Teve algum desejo na gravidez? Na minha primeira gravidez eu comia muita laranja. Muita laranja. Mas não que fosse um desejo, era algo que eu comi bastante, que era diferente do normal. Mas se não tivesse laranja, comeria outra coisa, tranquilamente. Uma coisa que eu fiquei com vontade realmente é aquele fruto do cactus. E minha mãe arranjou para mim. Da segunda gravidez eu devo ter... acho que eu quis alguma coisa, mas não que fosse algo desesperador, isso não. O meu parto foi cesárea, os meus partos foram cesárea nos dois. Da primeira vez eu queria muito parto normal, eu pensava sempre, o normal é o natural, né? Então eu queria que fosse parto normal, mas não consegui, não teve como, porque eu tive pré-eclâmpsia, então seria parto de risco. E aí foi feita, aí ainda a minha filha estava na posição sentada, e um parto podálico dizem que é muito terrível, e foi então que foi feita a cesárea. E na segunda vez também tinha pressão alta, também era gravidez de risco, e foi cesárea. Se o parto influenciou na amamentação, não, de nenhuma forma. Eu estava determinada que eu ia amamentar e amamentei. Se você amamentou logo após o parto, não na primeira meia hora, que é a recomendação, mas assim que possível, a criança foi pro quarto comigo e eu já amamentei. Seu filho mamou durante quanto tempo? Minha primeira filha mamou até os 3 anos. A pediatra da minha filha dizia que é bom amamentar até o primeiro ano de vida, e que depois do primeiro ano fica a critério da mãe. E como eu sei que o leite materno tem muitos anticorpos, eu continuei assim que durante um tempo, até que eu achei que não precisava mais, não tinha mais muito leite, e aí eu parei de amamentar. E o meu filho tem 13, ele ainda mama.
ainda amamento. E nenhum dos dois nunca ficou assim muito doente, internado. Eu acredito que seja por isso, porque o leite materno tem muitos anticorpos, então as defesas da criança ficam bem reforçadas. O bebê, durante o período de amamentação, ingeriu apenas o leite materno ou houve outras bebidas? Até os 5 meses, os dois tiveram amamentação como alimentação exclusiva, não teve outra alimentação, exceto água. Água eu dei para ambos, não em excesso, mas sempre dei um pouquinho. E após o 5º mês, foi sendo introduzida a alimentação sólida, líquida e depois sólida. Se conseguir conciliar a amamentação com trabalho e exercício físico. Com exercício físico, não, mas com trabalho, sim. Com a minha primeira filha, eu trabalhava no período matutino e vespertino. Então, na minha 1h30 de almoço, eu vinha rapidinho até a creche onde ela ficava e amamentava, e depois vinha almoçar e voltava rapidinho para a escola. Quando o meu filho nasceu, eu trabalhava no período no período matutino e noturno. Então, quando eu voltava, né, e volto ao meio-dia, eu buscava e busco ele da escola e aí ele era amamentado quando menorzinho. Agora não é o tempo todo, não, é só 1, 2 vezes ao dia. Digo voltava porque agora a gente está de quarentena, né? Então eu estou fazendo o trabalho de casa. Estamos preparando aula em casa e enviando para os nossos alunos. E eles também estão em casa comigo. Que sentimentos teve no puerpério? Foi tranquilo. Na primeira gravidez, após a primeira gravidez, eu lembro que eu ficava muito, muito nervosa. Quando era o momento de amamentar, eu gostava de ficar sozinha, bem quietinha lá no quarto, sentada na poltrona com ela, porque ela demorava muito para mamar, não sei porquê. Aliás, acho que eu sei, porque o meu seio não tinha muito bico, então até que ela fizesse aquela pegada para mamar, foi um tempinho, demorou um tempinho. Que dicas você pode dar para mães de primeira viagem para facilitar o aleitamento materno? Fazer o bico. Quando você vai para o banho, você vai fazendo massagens com esponjinha, com alguma esponja orgânica, com alguma coisa um pouquinho mais abrasiva, não tão abrasiva porque senão machuca o seu bico do seio, mas vai fazendo, fortalecendo o bico do seio, porque isso não me ensinaram e a gente sofreu muito para minha filha fazer a pegada para mamar, para encaixar a mama dentro da boquinha. E depois, na minha segunda gravidez, o meu filho pegou super bem, porque aí, óbvio, a primeira já tinha feito o bico do seio, já estava certinho. Tem conhecimento sobre a doação de leite? Sim, eu doei em ambas as situações. De quando nasceu a minha filha, eu doei durante 1 ano, fiz a doação de leite. E do meu filho não chegou a ser 1 ano, uns 8 meses mais ou menos eu consegui doar. Não doei mais do que isso porque aí teve alguns contratempos com meu pai, ficou internado, teve AVC e eu tive que ajudar a cuidar dele lá na minha cidade natal, então não consegui doar mais nessa época. Primeiro por questão de logística, né, muito longe, era quase 200 quilômetros. E segundo, porque aí, nervosa, não tinha mais uma produção excedente, tinha só o suficiente para ele. Mas recomendo sempre para todas as mães que a doação é muito importante. Você pensa, nossa, mas o que sobrou é tão pouquinho, mas 10 ml de leite conseguem amamentar um prematuro durante o dia inteiro. Então, seus 10 ml de doação salva uma criança durante o dia, então, durante um dia. Então é bem importante.
Faça uma descrição de como você se sentiu no nascimento de seu filho ou filha e agora sendo mãe. A gente se completa, né? Toda mãe fica realizada quando vê o seu filho. E não é diferente comigo, não foi diferente comigo. Ó, esses são os meus pupilos. Ah, não, os meus filhos. O Diego e a Luciana. Essa é a minha mamãe linda. Obrigada. De nada. É isso. Esse é meu depoimento. Espero ter contribuído. Obrigada.